Esse dia aqui é para julgar, e não tá bom, pastor Rodrigo. Nem como voltar atrás, né? Não sei se eu vou conseguir chegar até o final da lição. A ocasião do juízo. Qual que é essa ocasião? Será instaurada por Deus após a última apostasia. Já falamos a respeito disso. Qual será a última apostasia? Que na verdade será após o milênio. Quando estiver encerrando o milênio, haverá o julgamento. A Bíblia não menciona o local exato onde ocorrerá o juízo final. Julgamento da besta, do falso profeta e do dragão. Aquilo que nós falamos já no começo. Gostou? Os irmãos lá não? Não, está tendo uma divergência. Vamos lá. Ela falou o seguinte: que você está no sentido da. Antes do segundo, aquilo que eu falei. Isso é um assunto teológico. É um assunto complexo. Nunca a gente vai conseguir chegar numa conclusão de pensamento. Só expressar o pensamento deles. Por exemplo, quando Cristo morreu, ele desceu até as partes do baixo e comprou, né? O cativeiro ao cativeiro. Então, nesse sentido, nós estamos dizendo que Abraão faz parte da igreja. Porque ele pagou, ele foi lá e comprou. Foi no inferno, ele comprou. Então, ele vai ser a tua igreja. Vai ter essa divisão. Vamos colocar uma igreja, então. Mas é isso o problema? Vamos colocar na igreja. Agora eu pergunto para vocês: quem será as duas testemunhas? Então aí que dá. Então vamos deixar colocar se a igreja vai participar. Pronto. Porque aí fica aquela incógnita. Pode ser Abraão, pode ser Enoque, pode ser Moisés. Quem será se as duas testemunhas na dia da grande tribulação? Então fica essa história. Isso é simples. É só ficar aqui para ver. Não quero ficar. É só ficar aqui para ver. Está entendendo? Estão entendendo, Fernando, como é que é complexo o assunto? Aí cai no versículo de Deuteronômio 39 e 39. Vai ler lá. As coisas reveladas Não são coisas que. É aquilo que eu falei. Os irmãos não são. Não vão bater. Esse assunto não vai bater. Se fosse o pastor Giovanni, que também não ia bater com o pensamento dele. Se fosse o pastor Osmar, não ia bater com o pensamento dele. Que esse é um assunto realmente complexo. Se os irmãos soubessem o apuro que eu passei para poder trazer isso para os irmãos, o apuro. É por isso que eu trouxe já como foco. A igreja não participará do juízo final. E pronto, acabou. Não participará. Eu não quero saber quem é a grande testemunha. Eu não quero saber quem serão os mártires. Eu não quero saber e pronto, acabou. Você quer saber, irmãos? Amém. Vamos lá. Encerrar, irmãos? Amém? Então vamos lá. O julgamento da besta, do falso profeta e do dragão. Primeiro, juízo sobre a besta. Fim da farsa estatal. Que é? Esse já entra naquele Babilônia comercial, Babilônia religiosa. Você já entra num assunto aí bem mais complexo ainda. Porque está a Babilônia religiosa, que é a besta, que é o anticristo. Entrará na Babilônia comercial, que ele vai instaurar dentro da cidade aqui aquele gás financeiramente, aquela coisa. Então, fim da farsa estatal. Aquele cara lá deu jeito para nós aqui, resolveu toda a situação, e aqui vai acabar, porque o julgamento dele está perto. As duas bestas serão derrotadas e lançadas no lago de fogo. A farsa da administração perfeita será desmascarada, ou seja, o anticristo que está mostrando que ele é bom, administrador, que era toda, cair para a terra, será desmascarado. Isso será no começo do juízo final. As aves do céu se fartarão com a carne do ensino, ou seja, aqueles que serão derrotados, as aves comerão, fartarão e destruirão. Todos morrerão, mas Deus permitirá que as aves do céu comerão as suas carnes. Não é fácil não, hein? Não é fácil. O juízo sobre o falso profeta. O fim da parte sacerdotal. Lançado vivo. Olha bem, irmão. Vamos parar aqui. Lançado vivo no lago de fogo.
E esse, como disse, ou seja, a besta, o falso profeta e o dragão serão julgados antes do juízo final. Eles serão julgados e será lançado no lago de fogo, vivo. Para os irmãos observar que quão abominável será esses três personagens aqui na terra, que é o falso profeta, o anticristo, o dragão. Como será? Quem é o dragão? Não sei o que dizer. Se alguém sabe, ele pode me falar. Mas eu procurei, eu não sei quem é o dragão. Se é o diabo, se é... eu não sei quem é o dragão. Só sei que esses dois personagens, o anticristo e o falso profeta, terá um poder tão grande que eles serão lançados vivos do lago de fogo e serão julgados antes do juízo final, antes do milênio. Tão abominável, tão revolucionário que eles serão aqui na terra. Isso os irmãos têm que observar. Fim da idolatria que chegou no seu mais alto grau. A idolatria estará no topo e será hoje ainda tem, mas existe aí alguns que já quebraram essa idolatria, não é? Existe até alguns católicos carismáticos que estão quebrando os santos. Então existe aí já, mas lá naquele dia lá, a idolatria será chegar no alto grau e será quebrado tudo. Como diz Apocalipse 20, capítulo 22, o dragão que seria o diabo da antiga serpente. Eu já discordo. Mas deixa pra lá. Eu já discordo. Porque ele fala que o Satanás será preso nesse dia. Como é que ele vai estar sendo julgado? E aí? Há uma controvérsia. Como é que o dragão é o Satanás? E a própria Bíblia fala que Satanás será preso no juízo final. E como é que ele será julgado e lançado vivo no lago de fogo? Ele será preso no milênio. Sim, mas esse aqui será julgamento antes. Ah, mas peraí, como você julgou isso antes do Julgamento é no final. Você julgou após o milênio? Sim. Ó, juízo sobre o falso profeta. Deixa pra lá, vamos seguir aqui. Aí fora da lição nós debatemos. Fora do horário, vamos chegar no horário. Juízo sobre o dragão. Aqui, ó, o dragão, aqui, ó. O dragão será amarrado e detido no abismo, selado por 1000 anos. Sim, direito. Certo. Aos seus será solto para um lugar. Aqui está falando da Satanás. Isso, exatamente. Será solto para promover sua última etapa da rebelião. Certo? Esse aqui se tem razão, que é Satanás não. Agora existe outro dragão aí. Ao seu sinal, muitos se rebeliarão, mas serão vencidos. Se juntará às bestas do lago de fogo. Esse aqui especificamente é Satanás. Sim, esse dragão sim. Aí sim. Aí sim. Então, ele será amarrado e detido no abismo por 1000 anos, tá? Durante o reinado do milênio da igreja com Cristo, ele será preso, tá? Depois será solto para promover a última e rápida rebelião. Ao final dele, muitos se rebeliarão, mas serão vencidos depois, e depois se juntará às vezes no lago de fogo. Tá bem? Só deixa o que eu estava dizendo. Pode ler. Apocalipse 22 diz assim: que segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o período por 1000 anos. Entendeu? Amém. É isso que eu estou dizendo. Amém. Vamos lá, né? A instalação do trono branco. O trono branco, irmãos, frisando de novo, debatendo é comigo. Eu não debato, tanto que eu gostaria que os irmãos respeitassem a minha opinião, como também eu respeito os opiniões dos irmãos. Então eu não sou de debater. Eu tenho minha opinião, tenho minha tese, sou formador de opinião e formo uma opinião quando acabou. Então cada um tem a sua formação de opinião, seu pensamento. Mas nesse ponto você está completamente certo, certíssimo, apontando o versículo bíblico. Mas eu não sou de estar debatendo, se esperar de mim aqui e começar a debater, eu não. No tanto que eu, na lição passada eu discordei do professor e fiquei quietinho no meu canto. Tá? Então eu gosto de respeitar as opiniões, porque
nesse assunto, mas quando é um assunto claro, objetivo, aí eu vou até o final. Mas esse assunto, ele deixa, que nem um Orlando disse do Carolônimo lá, então deixa muita brecha aberta para pensamentos se expandir para todo lado, tá certo? Instalação do trono branco, que é o trono final. O trono branco é o trono do julgamento dos ímpios, tá? O grande trono branco, sem dúvidas ou privilégios, grande, majestade, onipotente, autoridade e poder. Ou seja, é um trono grande, cheio de majestade, cheio de onipotência, autoridade e poder. Então é um finalmente branco, representa santidade, pureza, perfeição e a reta justiça. Ou seja, grande trono, grande majestade, onipotência, autoridade e poder. Branco significa santidade, pureza, perfeição e reta justiça. Então essa é a definição clara do trono branco. Sua instalação: os tronos do justo, outros tronos para os redimidos de todas as épocas. Aí entra outros tronos. Então, haverá um trono só para os escolhidos, só para aqueles que estão salvos, que serão o trono para todas as épocas. Mesma promessa feita aos vencedores de Laodiceia. Tá certo? Eu já estou correndo porque as horas já se avançou. O Supremo Juiz. Deus é o Senhor da terra, juiz dos vivos e mortos. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Não adianta falar que morreu, acabou. Não adianta alguns aí dizer que haverá reencarnação, aquela coisa toda, na primeira vida, depois na segunda vida. Não adianta. Difere completamente do que está escrito na Bíblia, que todo joelho se dobrará, todos aqueles pagarão pelos seus erros. Não tem como fugir, irmão. Não adianta. Os livros do juízo final, o livro dos nascidos de novo ou dos não riscados, o livro de óbito espiritual, atos, falas ou pensamento. Isso aqui é importante nós sabermos. Amém? Alguma pergunta até aí? Não? Vamos lá. Os irmãos têm liberdade, mesmo que eu não debater, mas os irmãos têm liberdade de se expressar a opinião. Né, Deus? Claro, vamos aprender junto, né? Senão, é um assunto complexo. Cada um tem sua opinião e, sendo biblicamente, não tem por que não falar. Quarto assunto: o julgamento dos mortos. A segunda ressurreição. Aí já entra aquele assunto que nós falamos sobre a segunda ressurreição. Isso aqui não está tudo tirado. Se vamos observar aí, o quarto aí é o quarto tópico aqui da lição. Eu achei melhor para a gente fazer assim. Mas antes de nós entrarmos aí, vamos fazer a primeira pergunta aí, senão o pastor cobra no final, né? Vou fazer a primeira pergunta aí, depois nós entramos ali. Primeira pergunta: o que é juízo final? Amém. Tá. Como já estamos no quarto aí, vamos perguntar a segunda pergunta: quais os três personagens que são julgados antes de instauração do juízo final? Olha aí a resposta, irmão. Vocês falaram, vocês verem. Esse é o falso profeta e dragão. Que dragão é esse? Antes do juízo final. Então existem dois personagens. Por isso que eu disse que às vezes eu discordava. Existem dois personagens do dragão. Aquele dragão que eu estava falando ali realmente é Satanás. Agora esse dragão que será julgado, para mim, é a segunda besta. Que haverá duas bestas reinando junto com o anticristo. Tá? Então será dois dragões. Quem será julgado antes do juízo final? A besta, o falso profeta e o dragão. Amém? O tópico quarto aí, vamos lá no tópico quarto, que fala a respeito do julgamento dos mortos. Terceira. Segunda lição: qual será o símbolo do juízo final? Trono branco.
Amém?